E aí, gente, para iniciar isso aqui, é a aula 5 do nosso curso sobre concebido em liberdade do Hotbart. E a gente vai do prelúdio do inferno. Esse é o prelúdio da moeda Fiat. Algumas partes vai ter sobre moeda Fiat aqui, então do começo. E na aula 6 a gente vai falar sobre o início da moeda Fiat. A moeda Fiat é uma moeda fiduciária, que é a base do atual. Eu não vou falar da história no momento, do porquê chegamos à moeda Fiat. Eu não vou falar sobre isso agora. Eu não vou falar sobre Nixon, eu não vou falar sobre nada disso. No momento, a gente vai falar sobre história americana. Não funcionou na merda da França, cara. Por quê? Não funciona, cara. Moeda Fiat não funciona. Cara, você pode argumentar, você pode chorar, você pode penar. Não funciona, cara. Ah, mas por que o sistema atual é assim? Porque ficou assim, cara. Porque o Nixon fez isso ficar assim. Porque o mundo entrou um monte de guerra no século passado. Abandonaram o padrão ouro por causa disso. E é essa a razão, cara. Não tem uma razão moral, econômica, racional. E aí os keynesianos começaram a defender. Por quê? Porque é isso que o Estado falou, ó. A gente vai ser assim. E aí os caras falaram, então, se vai ser assim, a gente vai tentar defender da melhor forma. Intencionalmente ou não, no fim, gera inflação. Moeda Fiat é um inferno, cara. Não tem. É tão lógico, cara. É questão de. Que dinheiro, cara? É você mover capital, cara. Você alocar capital. Mas não é capital. E é moeda de troca. Quando você tem uma moeda de troca que não tem valor, cara, não tem. Não tem lógica. Eu não vou argumentar isso ainda. No momento ainda. Não funcionou na França. Eu vou deixar na descrição um livro que mostra isso. Na era pré-napoleônica, né? À medida que a guerra com a França se arrastava, contudo, Rhode Island começou a se afastar dos princípios pacifistas e libertários e a tributar pesadamente seus recursos. E como veremos em um volume posterior, Rhode Island, seguindo o exemplo de Massachusetts, financiou as expedições ruinosas contra os franceses, recorrendo a um instrumento perigoso e pernicioso. E aí vem a questão, eles queriam fazer guerra com os franceses. Como que eles financiaram essa guerra? Como que um estadista financia a guerra? Se você ler o Econômica de Aristóteles, você vai ver. Mentindo. Na época, você tinha commodities como base da moeda. Então, como você fazia mentindo? Você misturava moeda com é, outras commodities. Zinco, bronze, não importa. De melhor valor. Aí você tem uma senhoriagem ali. Que eu não vou explicar com detalhe, mas basicamente, o rei, ele vai se beneficiar disso temporariamente. Quando o rei pratica minting, ele vai colher os benefícios do minting inicial. Ele vai gerar mais dinheiro pra si mesmo. Só que no fim, o poder de compra da moeda vai diminuir gradualmente, mas é rápido. Não demora anos, não, é rapidinho. E no fim, você gera inflação. Porque você tirou o valor intrínseco da moeda. Eu lembro do vídeo do Xenophont, cara, Ways and Means, que ele diz que. Tá no meu Instagram. Que a moeda de Atenas, a prata de Atenas era mais pura. Então tinha essa noção de que a pureza da prata que você conseguia variar era o valor intrínseco da moeda. Então a nossa moeda é mais pura. Isso se perdeu, cara. Moeda fiduciária. Você tem relações de câmbio entre moedas que são até. Cara, imbecis até. Porque o dólar é maior que o real. Tem razões econômicas aí, mas. Por quê? Porque o mercado Forex acontece da forma que acontece. É por causa do que a moeda fiduciária não tem valor e agora tem valores atribuídos a ela em relação à produção do país, né? Aí você tem que ter uma noção aí mais de poder de compra da moeda em si, né? Hoje em dia também a gente tem moeda digital e tal, a gente tem criptomoedas, a gente tem dinheiro praticamente só recebido em forma digital. Eu recebo só em digital, por exemplo, no Nubank da vida. Não tem nenhum problema com o digital, o problema é que não tem lastro. Se você tem lastro 100% em ouro ou prata, você já resolve o problema. Um lastro real você recebe as funcionárias, né? Você precisa ter um redeeming, né, de notas pra moeda, né? Não tô falando que a gente tem que usar moeda física de ouro, né? Esquece isso.
Mas você tem que usar lastro 100%. Aí é outra história, mas enfim. Qual que é a questão? A criação do papel moeda, né? Então vamos lá. Assim, Nova Jersey assumiu seu lugar depois com uma colônia real do norte, com governador e conselho nomeados, e uma assembleia eleita do povo. A tirania proprietária e as tentativas de coimpor impostos, quitações e alocações cessaram, mas o governo real, em aliança com as reivindicações de terras dos proprietários, novamente deu continuidade ao poder da velha oligarquia, né? Então você tem Nova Jersey ainda com oligarquia, ainda com controles sobre os, com intervenções econômicas em monopólio. Parece que não sai, cara. Sempre tem alguém querendo ter vantagem, né? Sempre tem que ter um oligarca nesse contexto, né? Embora um governo permanente já existisse e tivesse poder nominal, agora a Pensilvânia, né? A sociedade da Pensilvânia ainda era quase anárquica, né? Visto que nenhum imposto era cobrado pelo governo, o governo era totalmente sustentado por subsídio voluntário do proprietário. Então era... Na Constituição da Pensilvânia inicial, você tinha essa noção de que todos simplesmente não pagavam. O que aconteceu lá? Elas não pagavam. Elas simplesmente, naquela condição temporal ali, elas não sentiam que tinham que fazer isso. Então, como no geral as pessoas acreditavam dessa forma, não era cobrado. Depois vão ter problemas de cobrar lá, tá? Problemas. E pelo que eu vejo, o Rothbard ele quer mostrar a Pensilvânia como um modelo de quase anarquismo. Constantemente ele fala sobre a Pensilvânia dessa forma. Só que aí, temporariamente, chegaram impostos na Pensilvânia, né? Pra salvar a estrutura legal da colônia, bem como evitar uma ameaça de anexação de Nova York, Nova York poderia lutar contra a Pensilvânia ali pra... Ó, eu vou dominar vocês e vai ser só uma coisa só. A Assembleia finalmente, com relutância, porque eram colônias separadas, tá? Eram como se fossem mini-estados, né? Então, aprovou um projeto de lei tributária. Eles queriam mais defesa, né? Eles queriam se defender. O libertário com certeza falaria contra isso. Ele falaria que esse mito é um mito da defesa, né? Do ponto de vista libertário. Mas os impostos finalmente chegaram à Pensilvânia e a glória única da colônia não existia mais. Os pensilvânios, como todos os outros, agora sofriam o peso dos impostos, né? Agora todo mundo estava sendo cobrado, né? Porque era mais difícil cobrar lá. Quando Fletcher negou que a Assembleia pudesse arrecadar impostos, exceto a doações da coroa, a Assembleia respondeu que poderia destinar o dinheiro como bem entendesse. Aí acabou. Então, aí voltou ao normal. Então aí não começou a cobrar mais. Fletcher repreendeu a Assembleia por negligenciar o pedido da coroa de defender a província. Com raiva, dissolveu a Assembleia. E aí não tinha mais imposto de novo. Então, os caras ficaram enchendo o saco lá. E aí ele queria destinar o dinheiro como que bem entendesse. E no fim não... acabou os impostos. Até dado momento, né? São momentos na história ainda, tá? E aí vai começar uma coisa que vai ser crescente, que é colônias reais, né? Então muitas colônias aí vão começar a ter mais controle da coroa inglesa. A maioria das províncias era agora de colônias reais. Antes não. E mesmo os proprietários não eram orgulhosos governantes independentes de outrora. Então antes tinha os governantes que eram colonos, né? Que de fato eram pessoas que nasceram ali, viveram ali e que não tinham uma relação no geral com a coroa. O outrora impetuoso e independente de Massachusetts agora era sob domínio real. Nova York, anteriormente uma colônia proprietária sem nenhuma assembleia eleita, era agora uma colônia real, com a assembleia eleita detendo o poder tributário, compensando parcialmente os nomeados reais. Ou seja, a coroa mandava. Então, gradativamente, a Inglaterra começou a saber como mover as peças ali, politicamente, e dominar geral. A Pensilvânia e sua irmã proprietária, Delaware, tornaram-se colônias reais também. Então, eu até ri quando... nas minhas anotações, eu coloquei esse nome, né? Eu li, eu ri, porque realmente Pensilvânia foi de base, cara. Então, Silvânia tava lá, de boa. Quando eu li que a Pensilvânia agora tinha assinado colônia real, eu falei, ferrou, cara. Os caras agora vão ter que obedecer aos outros. O que é ruim, cara. Ser colônias reais é ruim. Isso vai dar ser o epicentro, posteriormente, pra Revolução.
que na declaração de independência vai ser dito, né? Inglaterra fez por muito tempo, e é verdade, por muito tempo, intervenções inaceitáveis, politicamente, economicamente falando. Que até para a revolução, o desenvolvimento, prosperidade das colônias. Porque essa prosperidade, cara, gera prosperidade para os colônias em si, cara. As pessoas, cara. A prosperidade de uma nação gera menor condição de menos pobreza, né? Melhor poder de compra. Enfim, isso é bom pro país, né? A Inglaterra tava simplesmente não deixando isso acontecer. Então, normalmente colônias fazem revoluções, né? A Austrália é uma exceção. Embora ela seja independente, né? Então ele apenas recebeu de volta apenas com a condição de que elas moldassem suas colônias do que havia se tornado padrão. Então, das colônias autônomas da Nova Inglaterra, New England, apenas Connecticut e Rhode Island permaneceram como anomalias. Então, Connecticut e Rhode Island não era a mesma coisa, não. Então, aqui a Pensilvânia, no mapa antigo, né? Nova Jersey, Connecticut. Enfim. Massachusetts. Aí você tem Pittsburgh. Esse aparece muito em filmes, né? Então dá pra ver aí como funciona aí a rios. Tem muitos rios passando nessa. Cara, essa região dos Estados Unidos é muito, muito bem feita. É como se fosse feita pra ter cidade ali, cara. Geograficamente, por sinal, sem geografia você não vai entender economia, tá? Geografia é extremamente necessária pra economia. Do ponto de vista geográfico, cara, tá prontinho ali pras pessoas construírem uma nação, cara. Como se Deus tivesse feito ali geograficamente bonitinho pra ter uma nação próspera ali. Essa é a minha opinião. Do ponto de vista geográfico. Até a China tem uma geografia interessante nesse sentido. E a população até então, em milhares, né? Você tem New Hampshire, Massachusetts, Connecticut. Você vê ali lá embaixo, North Carolina e South Carolina, que são as Carolinas. Pensilvânia. Mas Massachusetts é a maior. Adicionando Plymouth e Maine, que também são regiões ali. Então, em milhares, né? Então, o total aqui, 332 mil, acho que é isso. Se não me engano. Se não me engano, é em milhares. E aí você tem essa questão que eu já mostrei anteriormente nas aulas, né? A gente já tá na página 500, tá? Ele tá citando Karl Becker aqui sobre a revolução interna e externa. A revolução contra as oligarquias internas e a externa da coroa. O renomado historiador Karl Becker certa vez levantou a questão sobre até que ponto a Revolução Americana foi uma batalha pelo governo interno da colônia, sem relação à Inglaterra, em oposição a uma batalha de quem deveria governar na casa. Na verdade, a gente tem questões internas das colônias contra si mesmas, contra suas próprias oligarquias e a externa. Eu acho que a interna, cara, acontece até hoje, cara. Se você disser que não existem elementos oligárquicos na democracia americana, você é maluco, cara. Maluco. Tá doido, cara? Porque é óbvio que tem elites oligárquicas, seja empresariais ou criadas pelo governo, tá? Criadas pelo governo. Tô falando de oligarquias que não foram criadas organicamente. Oligarquia orgânica não funciona, cara. No mercado orgânico não funciona. Pode ter certeza. No geral não funciona. E se funcionar, você tem leis pra impedir, enfim. Se tal fosse possível, você poderia resolver. Então, mas tinha essa revolução interna e externa que poderia vir a acontecer. E aí, então você tem essa oligarquia doméstica, né? Mas esses governadores criaram depois, se aliaram a uma oligarquia doméstica, interna, nas próprias colônias, por meio de subsídios, impostos, privilégios, monopólios, concessão de terras a pessoas, amiguinhos. O governante real, o proprietário e seu conselheiro formaram uma oligarquia aliada. Ou seja, mesmo numa questão real, ok, a maioria das colônias agora são reais, tirando Connecticut e Rhode Island, você pode ter, na verdade, a questão de você ter a coroa dominando ali, mas a coroa criando a sua própria oligarquia ali dentro. Ou seja, a gente está distante
Eu vou criar meus amiguinhos ali, que vão ter poder. Eles vão poder se rebelar contra mim, senão vai dar merda. Mas é, um imperialismo criando uma oligarquia pra controlar os colonos, né? Contra a qual seu povo e seus representantes na Câmara se rebelaram. Novamente, se tem trabalho compulsório, né? Poucos anos após a fundação, no entanto, as cidades foram invariantemente incorporadas e governos municipais criados. E com eles, a inevitável cobrança de impostos onerosos, excessivos e trabalho obrigatório, né? Ah, essa questão de compulsório quer dizer que você. Eles decidem quem vai fazer o que, é isso. Isso é inaceitável, né? É interessante refletir sobre o que teria acontecido se essas cidades da Nova Inglaterra tivessem permanecido permanentemente sob o domínio proprietário, né? Então, imagina se sempre ficasse sob o domínio da Inglaterra, né? Os Estados Unidos não seria o que seria hoje. E não seria a potência mundial que é hoje. Seja na educação, na economia, seja em diversas questões econômicas. Os Estados Unidos não teria crescido sem a liberdade econômica. Sem a revolução não teria acontecido. Ele não seria a potência que é. Alguém da Europa seria a potência, outro país. A China com certeza não, porque a China ia demorar muito pra se desenvolver que nem agora. Mas com certeza, cara, isso tem uma aplicação geopolítica enorme da liberdade. E talvez essa noção de liberdade econômica, pelo menos no passado, né? Não no século. Não no fim do século XX. Mas essa noção de liberdade econômica cresceu talvez de forma tão grande nos Estados Unidos. Mas, cara, os caras foram dominados pela coroa inglesa por muito tempo, cara. E por oligarquias também que encheu o saco deles. Então a liberdade econômica era algo necessário. Algo, talvez era algo crônico. As pessoas talvez tinham essa noção, não sei exatamente, porque a gente tá avançando muito na história, se a gente essa conclusão. Mas essa reflexão é pertinente, como o Tibard diz, né? E se a Inglaterra nunca tivesse sido libertada do domínio da coroa, ou demorasse mais? No caso dos Estados Unidos. Você acha que ele seria o que ele é hoje, né? É hoje, né? Não. Então aqui fala um pouco sobre aluguéis nessas fazendas, né? Novamente monopólio de compra de terras. Incapazes de comprar suas terras, os fazendeiros também enfrentaram a insegurança da renovação do arrendamento. Porque tem a questão de que tinha colônias que você não poderia comprar terra. É só alugar. Só pode pagar aluguel. Somente terra de fazenda. Os aluguéis crescentes de qualquer novo arrendamento corroíam a prosperidade agrícola que pudessem disputar. Então, cara, você tem uma fazenda. Só pode pagar aluguel. O aluguel só cresce. Tu tá trabalhando pelo aluguel, cara. Você não consegue ter lucro. Pra que o cara vai plantar se ele não vai ter lucro? O cara simplesmente vai falir. Ela não vai conseguir escalar, não vai conseguir crescer, não vai conseguir fazer nada. Então os fazendeiros tinham, portanto, pouco incentivo pra melhorar a terra. Então por que eu vou melhorar a terra que não é minha e que eu vou ter que pagar mais no final? Então no fim, isso fazia o sistema ficar cada vez pior nesse sentido, né? Não tinha incentivo pra prosperidade em relação a fazendas. Porque, cara, você tem que entender, a pessoa só vai se esforçar em algo que é seu. Então é diferente de uma pessoa trabalhar pra uma empresa, uma pessoa ter uma empresa, aquilo ser dela. Quando alguém tem uma fazenda, é uma coisa. Quando uma pessoa tá pagando aluguéis excessivos, é como se ela fosse um funcionário de um monopólio, né? Aí você tem treta com processos entre pessoas. Então, por exemplo, os proprietários sofreram um severo revés quando essa tentativa de expulsar um colono, Elizabethtown, naquele lugar, foi frustrada após um julgamento por um júri no caso Lithgow versus Scholler. Eu não li o caso ainda, mas aconteceu em 1734. Frustrados em sua tentativa de expulsar os titulares da patente de Nichols, os proprietários decidiram tentar cobrar quitações que haviam acumulado em um total de 10 mil libras em atraso, né? Então, os caras tinham posse da terra e tava tendo uma questão associada a uma patente específica associada à relação de Nichols, né? Mas, no fim, é uma patente de terra concedida de forma monopolista. E os caras que diziam que tinham a posse da terra de forma natural, de forma correta,
Ok, se tá na minha terra, mas vai ter que pagar, né? Enfim. E tá atrasado 10 mil libras já, de todo esse tempo, né? Então você tem um processo associado a isso, né? E vai falar que o segundo golpe centrou-se no papel moeda, né? No caso, a moeda Fiat. Em 1729, surgiu a questão de se a Pensilvânia deveria ou não imprimir outra grande emissão de papel moeda, né? Cara, não funciona pra moeda de papel. Moeda fiduciária não funciona. Mas a questão é. Esse já é o começo. Já começa a introduzir esse tipo de coisa. Porque no fim, por que o papel moeda é usado? Porque você consegue imprimir, cara. Ok, você tem uma forma de criar dinheiro. Você cria dinheiro. Ah, mas não, você controla a emissão. Calma aí, cara. Você fica criando dinheiro, cara. Você consegue aumentar a sua quantidade de capital exógena. No caso, não é capital. No caso, eu tô usando capital como apenas o nome. Porque a gente já disse que capital não é dinheiro. Você aumenta a oferta de dinheiro, quantidade de dinheiro no mercado. Quando você quer, você consegue imprimir. Essa possibilidade já mostra como isso é inútil e não tem valor intrínseco, né? Franklin, impressionado pelo prêmio lucrativo do contrato para impressão de novo dinheiro, escreveu um panfleto anônimo. Acho que eu coloquei em português, mas é a modesta investigação da natureza, a necessidade de uma moeda de papel, mas o título é em inglês, né? E que alertava, buscava mostrar que era uma necessidade, né? Tem John Law, mas eu não vou citar ele aqui. Mas o grande ponto é que o Benjamin Franklin estava associado a isso, né? E não funciona. Cara, mesmo se Leandro Smith, cara. Eu creio que o Andrew Smith mesmo se contradisse em relação a essa questão, falando que não necessariamente funcionaria. Ele dá uma visão que talvez funcionaria, mas que ele nota, né? Deveria ser investigado se de fato você ter uma moeda Fiat funcionaria na prática, né? Ele dá um aval, talvez, mas não totalmente. No ano seguinte, iniciou-se uma batalha em torno de um projeto de lei de verbas militares, né? Que vai dizer, a gente precisa de imposto pra guerra, né? Uma enorme soma de 100 mil libras a ser arrecadada por meio de um imposto sobre propriedade. Cara, isso daí ferrou a Rússia, cara. A Rússia basicamente teve uma crise antes da revolução lá imunda de 1917, de outubro, né? Cara, foi imunda, cara. Mas a crise que tava a Rússia foi por causa de guerra, cara. Se o cara não tivesse entrado em guerra antes, não daria dado essa merda. Guerra. Cara, guerra custa dinheiro, cara. Você tem duas opções. Ou você cobra mais imposto e é ferrado pelo povo. Essa é uma opção. Ou você imprime dinheiro. Mas para imprimir dinheiro, moeda de verdade não dá. A teoria você não consegue imprimir do além. Não consegue criar ex nihilo. Então você usa moeda fiat. E posteriormente reservas acionárias. Novamente, o governador recusou-se a concordar em tributar bens do proprietário. E a Assembleia, após ser pressionada a votar a favor dos fundos com a isenção, enviou Benjamin Franklin à Inglaterra para defender seu caso junto aos proprietários. Franklin conseguiu persuadir os Penn a concordarem em serem tributados, mas os proprietários logo rescindiram o acordo, né? Somente Pensilvânia, né? Pensilvânia não gostava nada de imposto e não queria dar certo, mas nesse contexto era pra guerra ainda. Então, qual que é o motivo? É guerra. E nem defesa, necessariamente. Porque defesa. Não necessariamente, cara. Entra no mito da defesa aí. Então, não necessariamente é uma verdade nesse contexto aí. Então, commodities que eram transacionáveis, o proprietário naturalmente queria receber o pagamento do Quintrent, que era aquele imposto de terra, em libras esterlinas. Naquela época, porém, a economia subdesenvolvida das Carolinas, né, utilizava apenas 19 mercadorias, né, que é como meio de troca. O dinheiro. Carne bovina, suína, manteiga, queijo, piche, penas, trigo, couro e peles, pele, linho e tabaco. Então eles usavam commodities, no geral, para você fazer pagamentos em relação a esse tipo de coisa. No geral. Porque o cara queria receber em libras esterlinas, né? Converter queijo pra. Ou trigo pra libra esterlina, tem câmbio, tem vários negócios que não. Ele pode perder grana nesse contexto, né? É um forex específico. Além disso, o povo de Albemarle recusou-se a pagar impostos, a aceitar dinheiro do novo governo central e a servir como jurado ou reconhecer decisões do Tribunal Geral. Qualquer pessoa presa e libertada pelo público
A abordagem ao anarquismo, qualquer pessoa é presa, era libertada pelo. A abordagem ao anarquismo, no entanto, não estava totalmente completa, visto que tribunais locais continuaram a funcionar. No anarquismo você não pode ter um direito público, né? No caso, eu discordo disso, mas o grande ponto é que a Burmadi estava cada vez mais tentando uma liberdade maior, né? Geórgia, ele vai ser dito pelo Rothbard como um país com motivos humanitários. Estes podem ser resumidos na defesa dos interesses das classes dominantes britânicas, isto é, a burocracia imperial e os comerciantes, fabricantes, subsidiados, nesse caso, fabricantes privilegiados pelo Estado. Né? Então, Geórgia era inútil, na verdade, na prática, né? Era inútil. E aí tá aí Geórgia, né? No mapa. Não, pera. Tem alguma coisa errada. Eu acho que eu pus o mapa errado, na verdade. Não era esse mapa que eu tinha em mente, mas na verdade. Em suma, foi um empreendedorismo tipicamente mercantilista, apesar de seus aparatos não convencionais. Aqui os trusts. Então, os trusts eram basicamente os curadores que eles tiveram domínio ali daquela região. Então, especificamente os trusts e a coroa decidiram povoar a fronteira de Geórgia para servir como barreira militar e o ponto de ataque contra os índios e outras colônias europeias. Então, Geórgia era um ponto ali de encontro da coroa mesmo e desses trustees que eram confiados pela coroa para dominar ali, né? E aí, típico da natureza destrutiva do ditame absoluto desses trustees, curadores, sobre a terra, foi a situação na cidade de Hempstead. Os cidadãos da cidade reclamaram que a terra lhes oferecia... Era infértil, era ruim, com pinheiros e tal, e solicitaram aos curadores outras, né? E eles tinham que ter responsabilidade disso, porque se você não podia comprar terra e tal, e você precisa pagar aluguel da terra, o Kittrent, eles precisam dar uma terra que não é horrível, né? Você tem que alocar um capital suficiente pra arar a terra, pra melhorar a terra. Claro que naquela época não tinha nitrogênio ainda, não tinha CRISPR-Cas9 pra você editar o gene das plantas, não tinha agrotóxico. Então você tinha um custo muito grande pra cuidar da terra, pra tirar os cardos e abrolhos ali. E acontece que eles davam terra ruim e não resolvia o problema. Então eles tinham ali, eles tinham um meio que, entre aspas, concedidas pelo Império Inglês. Entre aspas, a posse temporária dessas terras. Eles eram curadores, eles eram uns trustee, como se fosse uma união de empresas, algo do tipo, é, que tinham, que tinham posse daquela terra. Eles concediam às pessoas que queriam, elas pagando aluguéis, mas no fim, eles não faziam isso direito, né? Mas o Oglethorpe respondeu que se fosse permitido que as pessoas se mudassem para as terras melhores, isso colocaria desejos sombrios nos corações de todos os compatriotas georgianos de também se mudarem, né? Aí, agora proibindo pessoas de mudarem de terra, né? Daqui a pouco, né? Vão escolher a cor da roupa íntima da pessoa, né? Se os curadores não pudessem lucrar pessoalmente com seu poder absoluto sobre o povo da Geórgia, seus agentes poderiam, e fizeram. Pois seus agentes tinham um direito crucial de distribuir todos os suprimentos. Agora é o termo, né? Subsidiados, né? Então, suprimentos que foram pagos com dinheiro de impostos na colônia. E, cara, o pior problema é um cara na seda, né? Os caras tentaram fazer um negócio de seda e não deu certo. E foi engraçado que não deu certo porque falhou na hora. Que não, obviamente não dava pra fazer seda ali. Então você vê um monopólio imperial, né? Criado de forma imperialística dentro da terra, tentando gerar lucro e não consegue. Sempre que há privilégio monopolista de distribuição, é quase uma lei histórica, que é uma parte importante, ou sociológica. Até por outra cor. Uma cor melhor. Que o distribuidor tome medidas para vender esse privilégio. Então sempre o cara que tenha posse dessa terra de forma monopolística, ele vai tentar vender esse privilégio para alguém.
Pra quem pode conceder esse privilégio. O lojista oficial da colônia tinha poder absoluto sobre todos os suprimentos importantes, praticamente, a vida e morte na colônia. Então, basicamente, eles podiam vender esses privilégios para as pessoas que pagassem mais. E no fim, no geral, era distribuição monopolista criada pelo Estado, no caso. Os curadores procederam alegremente à força, à persuasão da produção da seda, o exemplo que eu citei, né? Por um lado, estabeleceram um preço de compra inflacionado, garantindo toda a seda cultivada, né? Então eles controlaram o preço da seda e começaram a cultivar, com subsídios e prêmios para a seda exportada para a Inglaterra. Então ele tinha tudo pronto, subsídio, fixação de preço, tudo pronto. Só que aí, o que aconteceu? Não deu certo. A condição era que plantasse pelo menos 50 hectares de amoreiras nesse contexto, né? 50 amoreiras a cada 50 acres. Só que no fim, obviamente não deu certo, né? Porque, obviamente, como a gente viu anteriormente, monopólios não funcionam. Era um monopólio bem forte, cara, porque eles podiam fixar o preço, podiam fazer subsídio, dar prêmios para as pessoas que exportassem de forma correta, mas no fim a produção não deu certo, né? No livre mercado, primeiro, um empresário nunca teria essa ideia idiota. Se ele tivesse, ele ia falir rapidamente. Então, mesmo com todos os controles fiscais, políticos, específicos, econômicos, você não consegue, por um monopólio, ser bem sucedido no longo prazo, né? Nesse caso, nem no curto prazo eles conseguiram. Então, mas na próxima aula a gente vai ver apenas o prelúdio do inferno, que seria a moeda fiat, né? A moeda fiduciária. Então é isso, até a próxima aula.